Boa tarde. O ano era de 1597, data de falecimento do padre José de Anchieta, posteriormente canonizado, hoje São José de Anchieta. Esse padre foi um padre jesuíta, um dos fundadores da cidade de São Paulo, que posteriormente transferiu e fixou residência na Orla Capixaba, mais precisamente na cidade de Anchieta, que leva o teu nome. Quando do falecimento do padre, a Igreja Católica decidiu por sepultá-lo na hoje capital do estado, Vitória. Então eles iniciaram um cortejo fúnebre, carregando o padre numa rede, numa caminhada ali a pé pela Orla Capixaba. Após caminhar cerca de 9 quilômetros, passando pela comunidade hoje conhecida como Ubu, os índios tupiniquins se desequilibraram e deixaram o padre cair da rede nas areias ali daquela localidade. Assustados, os índios começaram a gritar Aba Ubu, que no linguajar tupiniquim significa o padre caiu, o padre caiu. Então esse evento, esse episódio deu nome àquela localidade que fica ali na enseada de Anchieta, próxima à enseada ali de Meaípe, Nova Guarapari. Isso é só um registro histórico, mas eu queria descer lá no sul do estado, começando pela cidade de Marataízes. Então, ali naquela orla você tem Marataízes, você tem Itaipava, Piúma, Iriri, Anchieta, Ubu, Meaípe e Guarapari, até ali na região de Guarapari. Subindo de Guarapari você tem Setiba, Vila Velha, Vitória. Depois você tem 3 importantes cidades, que é Manguinhos, Jacareípe e Nova Almeida. Então eu relacionei aqui todo o litoral capixaba para poder identificar todas elas e dizer que durante 4 décadas, desde a década de 70, essas cidades vinham recebendo turistas mineiros durante o carnaval. E sendo que o único atrativo que os mineiros encontravam, basicamente, era a praia, ir à praia. As pessoas iam à praia, né, de manhã e à tarde, e à noite simplesmente não havia nenhuma atividade carnavalesca em nenhum desses municípios. O que para mim é um absurdo e é lamentável, porque o estado já estava recebendo ali aquela imensidão de turistas, né? Quero ressaltar aqui apenas os turistas mineiros, principalmente aqui da cidade de Belo Horizonte, e esses turistas então não tinham nenhuma atividade carnavalesca. As autoridades capixabas, incluindo aí os governadores, secretários de turismo e os demais prefeitos e também secretários, em 4 décadas, e aí nós estamos falando de um monte de gestores, nenhum deles foi capaz de desenvolver o turismo na região, sendo que o turista já estava presente ali. Era fácil administrar essa questão, era uma questão apenas de querer investir no carnaval e criar um atrativo mais para o cliente que já estava no balcão. Eles poderiam ter contratado trielétricos, poderiam ter contratado carnavalescos, poderiam ter incentivado a formação de blocos, né? Poderiam ter feito bailes em clubes fechados. Então há uma série de iniciativas que poderiam ter sido tomadas para desenvolver a indústria do carnaval, no período do carnaval ali na Orla Capixaba. Infelizmente isso não aconteceu, e aí depois nós tivemos a crise econômica que veio contribuir agora com a paralisação do carnaval no Espírito Santo. Quem se lembra lá na década de 70, que eu já comecei a frequentar as praias de Guarapari já na década de 70, né? Quando Belo Horizonte, naquela época, os jovens se deslocavam, e o carro predominante naquela época em Belo Horizonte eram a Brasília, e a maioria delas amarelas, e aí você via aquele cortejo de Brasília rumando de Belo Horizonte para o Espírito Santo, grande parte delas de roda talalaga.
o destino basicamente ali na orla de Guarapari era um barzinho conhecido como Alibaba. Então os saudosistas da época aí se lembram ali do Alibaba na orla de Guarapari. Com o passar dos anos, década de 80, década de 90, a praia de Guarapari veio se massificando e se popularizando demasiadamente, o que contrariou a elite capixaba, que decidiu migrar então para que eles chamam hoje de Nova Guarapari, que fica ali na enseada de Meaípe, né? Que tem aqueles restaurantes famosos ali pelas Peixadas. Você tem ali a Boate Mais, aquele Complexo Mais, que é um complexo de entretenimento fabuloso. E atrás você tem ali a Praia da Bacutia. Então foi uma fuga que a elite capixaba fez de Guarapari, porque já na década de 90 era comum você ver ônibus enfileirados na orla, né? Basicamente composto ali do pessoal da região norte de Minas, mais conhecido como os farofeiros, que desciam carregando nas costas panelas e panelas de farofa, feijão tropeiro e uma grande quantidade de água aguardente. Então, esse movimento popular todo fez com que a elite capixaba se transferisse lá para a nova orla ali de Nova Guarapari. Bom, o que eu queria ressaltar aqui, e aí veio a crise econômica, né? Mas a incapacidade administrativa dos gestores capixabas, de todas as cidades que eu listei aqui, incluindo os governos do estado. E de acordo com a informação da Belotur, o boom do carnaval em Belo Horizonte se deu em 2012, data que coincide exatamente com a greve da Polícia Civil em Vitória e com a greve da Polícia Militar na Bahia. Então, os mineiros amedrontados, desculpa, com a greve da Polícia Civil e a Polícia Militar lá na Bahia, resolveram permanecer em Belo Horizonte. O que deixou ali a indústria do turismo completamente abandonada, principalmente em Vitória ali e basicamente em toda a orla. Tem um economista capixaba que calculou o prejuízo agora no carnaval, no verão e no carnaval de 2017, da ordem de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Então, para mim, esses dois eventos, conjugado com a crise financeira, fez com que o carnaval de Belo Horizonte tivesse um boom em 2012. Então, 2012, as pessoas ficaram em Belo Horizonte, 13, 14, 15, 16, 17 já foi um movimento grande, e esse ano, 2018, são esperados 3 milhões e meio de foliões na rua. Há uma euforia na cidade, tá? A indústria do turismo está eufórica, a rede hoteleira lotada, e de exportadores de turistas, nós passamos agora, a cidade de Belo Horizonte passou importadora de turistas, inclusive capixabas. Então é um grande desafio para a Prefeitura de Belo Horizonte, para os órgãos de segurança, tá? Essa grande concentração de blocos na rua. Os problemas de fato irão acontecer, vidas serão perdidas, violência, estupros, roubos, assaltos. Então vai ser um grande desafio para a Prefeitura de Belo Horizonte, basicamente para a Belotur e para a segurança pública, né? Vai ser preciso aí, na verdade, um aprendizado, né, para a Prefeitura, depois de um período inerte, longo aí, sem carnaval na capital mineira. Então essas ações de segurança e de logística deverão ser tomadas para mitigar esses problemas que certamente acontecerão. Para aqueles que não gostam do carnaval, infelizmente a receita é deixar a cidade rumo ao campo, né? Porque haverão transtornos, mas isso é o de menos. O que importa é a receita e o dinheiro que será atraído para a economia do município, que é muito bem-vinda. De formas que a incompetência dos gestores capixabas, Minas Gerais e Belo Horizonte agradece. Muito obrigado.